1. Olá galera, estou trazendo uma nova história. Com a premissa parecida da do nosso protagonista suicida. Sobre escalar andares para voltarem ao mundo real. Espero que gostem. Bora pro vídeo. A vida é uma série de escolhas. Uma frase que li uma vez no terceiro ano do ensino médio. A vida é verdadeiramente uma série de escolhas. Mas o que diabos eu deveria fazer sobre isso? Essa frase não ajudou de forma alguma a tomar melhores decisões sobre como melhorar minha vida. Quando eu disse isso para o meu amigo respondeu: suas decisões podem mudar a direção da sua vida. Você sempre terá a oportunidade de fazer escolhas, desde que você caminhe pelo caminho da vida. O que isso significa é que você deve parar de sofrer por causa de seus erros passados, e viver enquanto olha para frente. Besteira. O bastardo ousa dizer essas coisas estúpidas mesmo quando ele sabe a minha situação. Por causa de uma escolha tola, minha vida foi arruinada. Havia muitas desculpas. Eu estava bêbado. É por isso que eu não podia pensar direito. Quando uma mensagem estranha de holograma me convidou para algum lugar, eu apenas ri. Eu sempre amei novels e desenhos animados. Eu sonhei com aqueles eventos de fantasia acontecendo comigo. Então, fiquei audacioso. Você entrará no mundo do tutorial? Sem hesitação, eu respondi sim. Eu era um ex-jogador profissional. Droga. Esse foi o maior problema. Por causa desse sentimento estúpido de orgulho e necessidade de se vangloriar. Cheio de confiança, eu não podia diferenciar o jogo e realidade. Escolha a dificuldade do tutorial. Dependendo da dificuldade, os perigos das fases do tutorial aumentam juntamente com a taxa de crescimento e recompensas. A dificuldade do tutorial variou entre fácil, normal, difícil e inferno. Corajosamente, eu escolhi a dificuldade inferno. Por causa desse erro estúpido, eu ainda estou preso aqui. Eu não aguento mais. Depois de ser invocado para o mundo tutorial, eu estava andando pelo distrito residencial no 60º andar cantando uma música que eu ouvi de um filme. Parecia uma música doce e romântica no filme, mas quando eu cantava isso soava mais como uma melancolia. Qualquer um que ouvisse teria me dito para parar de cantar de uma vez. A verdade é que sou surdo e mudo para música também. Mas eu não parei. Eu sou o único aqui de qualquer maneira. As ruas vazias e os prédios vazios lembravam o filme estrelado por Will Smith, Eu Sou a Lenda. Além dos meus passos e minha música, nenhum outro som podia ser ouvido. Um silêncio terrível. Pelo menos Will Smith tinha um cachorro com ele. Tão invejoso. Foi uma má escolha feita por mim. No final, é minha responsabilidade suportar. Desde o início, não quase desde o início, eu estava sozinho. Não era surpreendente que eu estava sozinho em um distrito residencial no 30º andar, também. Mas naquele tempo eu não estava atormentado por sentimentos de tristeza e solidão. Naquele tempo, eu estava avançando, embora fosse difícil até mesmo chegando a quase morrer. Mas agora que eu cheguei ao andar 60, eu não posso seguir adiante. É complicado, mas resumindo rapidamente. É impossível concluir o andar a partir do 61º em diante sozinho. Não importa o caminho que você tome. Semelhante ao jogo Portal. Assim como sua missão cooperativa, é uma fase impossível de progredir sozinho. Eu precisava de um parceiro. Fui para o meu bar favorito. Claro que não há barman ou outros clientes. Sentei-me no meu lugar habitual e pedi uma bebida. 300 pontos foram deduzidos. Peguei o copo que apareceu na mesa e soltei uma moeda do meu polegar. Aqui está uma gorjeta, senhor. A moeda girou pelo ar, atingiu o chão e rolou em algum lugar. A 81ª rodada começará em breve. Tempo restante, 10 minutos. Finalmente! Cada vez que uma nova rodada começa, os jogadores são forçados para a fase tutorial. Somente aqueles que estão em distritos residenciais são excluídos, como o que eu estou atualmente dentro.
Há apenas uma razão para mim, que estava seguramente escondido no distrito residencial, para antecipar a nova rodada. Quando a nova rodada começou, novos jogadores entraram. Por favor, que haja alguém que se torne meu parceiro. Abrir comunidade. Posso também procurar pela comunidade para desperdiçar o tempo restante. A primeira coisa que vi foi Dificuldade Inferno, Fórum 1.1. O que isso significa é, na Dificuldade Inferno há um sobrevivente, e uma pessoa que está navegando nos fóruns. Eu movi meus olhos e olhei para os outros fóruns. Embora seja chamado Fórum Inferno, isso não significa que apenas jogadores na Dificuldade Inferno poderiam usá-lo. O fórum é para falar sobre a Dificuldade Inferno e, adicionalmente, mostrar a população na Dificuldade Inferno. Dificuldade Normal, Fórum, 4286. Muitos. Estou com inveja. Naquele momento, um novo post foi feito no Fórum Inferno. Lee Jong-suk, 90º andar, Ro Jae-yoon, Sup. Você está esperando por um novato. É Lee Jong-suk, que está no 90º andar na dificuldade difícil. Eu costumo ficar em termos amigáveis com jogadores da dificuldade difícil. Eu fiquei próximo deles quando nós compartilhamos nossas dicas e como nós aumentamos nossos níveis de habilidade. Os rankers mais elevados da dificuldade difícil poderiam ter alguma informação que poderia me ajudar também. Lee Jong-suk é alguém que está grindando no mundo do tutorial, mesmo que ele tenha a oportunidade de voltar ao mundo real, uma vez que ele avançar através de mais 10 andares. O tutorial é feito do primeiro andar ao 100º andar e jogadores que foram capazes de chegar ao 100º andar são enviados de volta para o mundo real. E aqueles jogadores que são fortalecidos através do tutorial tornam-se os despertos e protegem a terra dos monstros. Como os despertos crescem não é através da experiência ou treinamento, mas através de aumento de níveis como em um jogo e eles não podem mais se tornar mais fortes no momento em que deixam o tutorial. Eles podem se tornar mais experientes e eficientes, mas esse é o limite. A evolução de suas habilidades e o crescimento de seus status simplesmente se tornam impossíveis. É a razão pela qual Lee Jong-suk está grindando no tutorial. Para se tornar mais forte antes de sair do tutorial. Para voltar à realidade como mais forte. Bem, ele é um cara legal para ter uma conversa comigo e eu sou grato e invejoso também. Lee Ho-jae, 60º andar, sim. Embora eu não tenha certeza se haverá um. Eu era um jogador da primeira rodada. Eu vim aqui sem saber nada. Eu não sabia onde isso era. Cegamente escolhendo a dificuldade inferno. Mas a situação mudou na 15ª rodada, quando algumas pessoas chegaram ao 100º andar e deixaram o tutorial. Aqueles que deixaram o tutorial disseram ao mundo da sua existência. Foi uma coisa boa. Aqueles que ainda estavam no tutorial foram capazes de encaminhar mensagens através dos jogadores que completaram os 100º andares. Permitindo que eles digam a seus pais, sua família e amigos para não se preocuparem. Sem mencionar que lhes deu a esperança de voltar ao mundo real se pudessem terminar o tutorial. Aqueles no mundo real ganharam informações sobre o tutorial que sequestrou aleatoriamente os jogadores. Informações sobre como sobreviver e o que era perigoso. Esse era o problema. Os perigos da dificuldade inferno foram expostos. Taxa de conclusão 0%, taxa de sobrevivência 0,01%. Quem iria entrar, a menos que fosse incrivelmente louco? Depois, o número de novatos entrando no inferno despencou. Lee Jong-suk, 90º andar, e se houver um novato, o que você quer dele? Uma pergunta interessante. Todo esse tempo eu estava esperando que alguém viesse, ao invés de que tipo de pessoa viria. Lee Ho-jae, 60º andar, bem, sexo e idade não importa. Eles crescem mais forte quando seu nível cresce se são mulheres ou crianças. Lee Ho-jae, 60º andar, mas o fator mais importante é a sua força mental. Aqueles que entram na dificuldade inferno são 9 de 10 loucos. Cerca de metade deles eram pessoas que deveriam estar em asilos. Pacientes que não conseguiam pensar normalmente. É claro que sua taxa de sobrevivência foi de 0%. A outra metade são delinquentes e crianças escolares chunibyo cheios de orgulho vazio.
A taxa de sobrevivência foi de 0,01%. Em uma nota lateral entre as três categorias, eu era o Shunibyo. Embora eu não estivesse mais na escola. Merda. Por fim são os infelizes. Por exemplo, aqueles que foram invocados enquanto estavam em uma montanha-russa. Aqueles que pressionaram a dificuldade inferno enquanto balançavam os braços no ar. É claro que sua taxa de sobrevivência foi de 0%. Bem, se eu fosse classificá-los, é infelizes Shunibyos delinquentes loucos. Lee Jong-suk, 90º andar, eu acho que a classificação para delinquentes é muito baixa. Eu não entendo. Me diga por quê. Eu sou amável, portanto, eu dei uma resposta. Lee Ho-jae, 60º andar, dificuldade inferno é justo para todos. Existe apenas uma maneira para os novatos sobreviverem. Ouvindo o que eu disser. É isso mesmo. Assim, as classificações refletem o grau daqueles que me ouvirão. Lee Ho-jae, 60º andar, mas esse não é o fator mais importante. O fator mais importante é a classe. A classe para RPGs. Como guerreiro, mago, arqueiro e sacerdote. A verdade é que as classes são mencionadas apenas pelos jogadores. Para ser preciso, significava a arma que escolheram quando entraram no tutorial. A partir dessa arma inicial, seu estilo de jogo mudaria. Eles podem mudar sua arma a meio caminho, mas a maioria segue o estilo de sua arma original. Lee Ho-jae, 60º andar, definitivamente um guerreiro. Tem que ser um guerreiro de escudo. Você não pode sobreviver sem um escudo. Young Ji-jong, 51º andar, mas Ho-jae-yun não usa um escudo. Young Ji-jong. Ele é um jogador de dificuldade difícil como Lee Jong-suk. Lee Ho-jae, 60º andar, eu usei um. Naquele tempo. De repente, o tema da conversa tornou-se os contos das minhas aventuras. Como eu falei sobre o meu passado, chegamos aos meus primeiros dias no tutorial. O começo na dificuldade inferno. Se havia muitos que estavam curiosos ou havia simplesmente um monte de gente navegando na comunidade devido ao início da 81ª rodada, um monte de pessoas se reuniram nesse fórum. Então, um novo nome foi postado no fórum. Young-won-sik, 33º andar. Mesmo assim, você não é apenas um perdedor? Não há nenhuma maneira que você pode completar a dificuldade inferno de qualquer maneira. Por que vocês gostam tanto dele? Eu congelei assim que li essas palavras. Gudai-ho, 53º andar, esse retardado lololol. Ele com certeza tem bolas para um jogador fácil lol. Modo fácil. Se é dificuldade fácil, é provável que ele não tenha estado no tutorial por muito tempo apesar de estar no 33º andar. A velocidade clara para a dificuldade fácil é muito rápida. Eu massageei a tensão na parte de trás do meu pescoço, e continuei a escrever. Lee Ho-jae, 60º andar, eu me lembrarei do seu nome. Eu não sei quantos anos vai demorar, mas quando eu sair vou te encontrar primeiro. Essas não eram ameaças vazias. Quando eu saísse, iria encontrá-lo. Mas ele não será o primeiro, ao contrário de como eu o escrevi. Há mais 7 que devo encontrar antes dele. O bastardo Young-won-sik não postou mais. Young Ji-jong, 51º andar, a propósito qual é o seu nível agora? Lee Ho-jae, 60º andar, 251. Uma série de comentários explodiram depois dessas palavras. Lee Jong-suk, 90º andar, 251? E é mais de 200? Por que é tão alto? Gudai-ho, 53º andar, nível 251 Kek lolololol você é humano? Lolololol. Lee Won-yu, 17º andar, lolololol esse cara antes deve estar cagando em suas calças lolololol irritando um nível 251 lolol. Enfim, esse mundo é um tutorial. Não é um jogo da morte destinado a matar pessoas. Seu objetivo é que os jogadores cresçam. É apenas que a pessoa que escolhe o inferno a culpada. Droga. O sistema disse claramente que o perigo aumentava com dificuldade.
E que a taxa de crescimento e recompensa aumentou em conformidade também. O sistema é verdadeiro. É isso mesmo. Depois de ler os comentários, minha raiva diminuiu um pouco. Eu sou mesquinho e infantil, eu sei. E eu sempre me lembro dos meus ressentimentos. Nunca esqueço-os. Abri o memorando no sistema e anotei o nome Jung-Won Sik. A 81ª rodada começará. A mensagem do sistema que eu estava esperando finalmente saiu. Fechei os olhos silenciosamente. Por favor, deixe que haja um novato. Comecei a rezar. Semelhante a rezar por um item encantado para ter sucesso em um RPG. Eu posso sentir o coração batendo, provavelmente pelo meu desespero. Por favor. Por favor. E com esses sentimentos de desespero, eu lentamente abri os olhos. Dificuldade inferno, fórum, meio. Está aqui. Em 2014, um evento estranho varreu o mundo. Monstros apareceram em todo o mundo e começaram a atacar cidades. A maioria dos monstros foram neutralizados pelos militares, mas havia alguns poucos seletos que foram capazes de sobreviver por serem imunes a balas. Muitas cidades em todo o mundo foram destruídas, e o número de vítimas foi inumerável. Foi então quando os médiuns conhecidos como os despertos apareceram. Uma vez por mês, as pessoas foram sequestradas aleatoriamente para o mundo tutorial. Se eles pudessem completar o tutorial, eles receberiam poderes e seriam devolvidos ao mundo real. Começa a rodada 81. Havia-se passado 30 dias desde que a rodada 80 começou e agora era hora de começar a rodada 81. Como de costume, 100 novos jogadores foram sequestrados. Dificuldade normal, Fórum, 71106. Bem-vindos recém-chegados. Devem saber algumas coisas antes de iniciar o tutorial. Introduções básicas de classes do tutorial. Regras básicas para a sala de espera da comunidade. Novatos, por favor, leiam. Configuração da interface do sistema. Punição por quebrar as regras. Tais tópicos podem ser encontrados nas publicações dos fóruns. A maioria dos posts foram feitos pelos NPCs nos distritos residenciais. NPCs residenciais foram jogadores que tinham desistido de progredir através do tutorial. Eles escolheram se instalar nos distritos residenciais localizados nos andares 30, 60 e 90. Eles dão conselhos aos novatos e mantêm a ordem pública nas áreas residenciais. Eu poderia me tornar um desses NPCs também. Afinal, não consigo passar do andar 60. E dificuldade inferno, fórum, meio. Por favor, venha para a comunidade. Por favor. Por favor. Alguém normal, por favor. Dificuldade inferno, fórum, 22. Ele está aqui. Eu tinha que fazer um post rapidamente, então o novato poderia vê-lo. Naquele momento, um novo post foi feito no fórum inferno. Lee Yong-Hee, primeiro andar, estou na dificuldade infernos Dalfiokri. Acho que apertei o botão errado. Por favor, me ajudem. Ajudem Magskufgukuk. Eu posso sentir sua sanidade desmoronar com cada palavra que escreve. Pode ter sido a maior desgraça em sua vida, mas para mim foi o meu único raio de esperança. Viva! Enquanto isso, o post do novato recebia enorme atenção. Lee Jong-suk, andar 90, HM, Anime-se. Lee Ji-suk, 22º andar, erros foram cometidos. Você errou e agora está no inferno. Que má sorte. Gudai-ho, 53º andar, Lololol. Pressione o botão errado e você vai pro inferno Lololol. Liu-il, 17º andar, anime-se. A taxa de sobrevivência não é 0%, é apenas 0,01% Kek. Jung Ji-jon, 51º andar, não se divertam com ela, idiotas. Quão triste ela deve estar agora. Eu adicionei rapidamente um comentário antes que a sanidade da novata Lee Yong-Hee pudesse quebrar em 1 milhão de pedaços. Lee Ho-jae, 60º andar, não fique tão assustada. Se você me ouvir,
você pode sobreviver. Acalme-se. Lee Rojai, 60º andar, desculpe, mas você pode se apresentar rapidamente? Eu tenho que saber sua idade pelo menos. Não há limite de idade para aqueles que são enviados aqui. O que significa que mesmo uma avó de 100 anos ou uma criança de 5 anos poderiam ser enviadas aqui. Lee Yong-hee, primeiro andar. Olá, meu nome é Lee Yong-hee. Eu tenho 20 anos. Minha escola. Lee Rojai, 60º andar. Você pode não informar detalhes como sua escola. Com qual arma você começou? Lee Yong-hee, primeiro andar, arco. Ela tá ferrada. Lee Ji-suk, 22º andar, arqueira, LOL. Ainda bem que Robin Hood não conseguiu vencer a dificuldade inferno. Lee Won-il, 17º andar. O que te deu a ideia de escolher o arco no inferno? Emoticon chorando. Eu pensei que a novata teria um grande colapso completamente se ela lesse os comentários, então eu lhe enviei um convite de chat 1h01. Lee Yong-hee entrou. Lee Yong-hee, é o arco realmente tão ruim? Ouvi dizer que é bom nas fases iniciais. Uma pergunta assim que ela entrou. Bem, sua vida depende disso. Eu deveria entender. O arco é uma arma muito difícil para iniciantes. A menos que você pratique o tiro com arco. Lee Yong-hee, eu sou uma arqueira. Uma representante nacional. Ah, isso é. Aqueles que começam com o arco são muitas vezes chamados de arqueiros. No tutorial, o arqueiro é uma classe que não simplesmente dispara flechas de longe como outros jogos de RPG. Em termos de combate, ao invés de ser um atirador que atira de longe, eles são mais como rangers que varrem a batalha como Legolas. Era perigoso, mas todos são forçados a jogar solo durante o começo, de modo que eles progridam através do tutorial com um arco. Eles naturalmente desenvolvem essas habilidades de combate de perto difíceis ocorrendo frequentemente. À medida que passa o começo, eles começam a formar grupos. Esses arqueiros se tornam membros do núcleo do grupo devido à sua agilidade, sobrevivência e oferecendo grande utilidade, tal como excelente visão. Para tornar isso breve, eles são como o cruzamento de um ladrão, aventureiro e arqueiro de um jogo de RPG normal. Todos são recomendados terem pelo menos um arqueiro em seu grupo devido a eles serem multiqualificados e a capacidade de sobrevivência. Assim, Lee Yong-hee está correta sobre como é bom na fase inicial. É perigoso nos primeiros 5 andares onde o início do tutorial está, mas não é uma arma ruim para o andar 20 abaixo que é considerado a fase inicial. Mas, isso não é o mesmo para a dificuldade inferno. Porque é extremamente difícil passar os primeiros 5 andares. Lee Rojai, arqueiro não é uma má escolha. Não se preocupe. Na verdade, os arqueiros são uma das melhores classes para sobreviver. Lee Yong-hee, realmente. Lee Rojai, sim. Então não se preocupe, siga minhas instruções e você vai sobreviver. Não acredite em mais ninguém e apenas siga minhas instruções. Depois de acalmar Lee Yong-hee, eu expliquei sobre o básico do tutorial. Como usar a loja e comunidade. Como ganhar e aumentar habilidades. Lee Yong-hee, estou realmente bem? Eu vou sobreviver. Lee Rojai, você vai sobreviver se você seguir minhas instruções e de mais ninguém, mas eu. Ah, você já ouviu falar sobre mim? Eu perguntei como eu repeti o que eu disse antes. É embaraçoso dizer isso, mas eu sou muito famoso. Tanto dentro como fora do tutorial. Eu sou o sobrevivente solitário na dificuldade inferno na Coreia. E também o jogador inferno de mais alto ranking no mundo. Aparentemente sou uma famosa lenda urbana no mundo real. Lee Yong-hee, sim. O único sobrevivente do inferno. Certo. Lee Rojai, sim. É isso mesmo, mas eu não estou exatamente sozinho. Há muitos sobreviventes no inferno em outros servidores diferentes também. Aparentemente, existem 11 sobreviventes no servidor americano. Bastardos loucos. A maioria deles está preso na área residencial do 30º andar, mas ainda é impressionante ter mais de 10 jogadores. O que é ainda mais surpreendente é que ainda há pessoas desafiando a dificuldade inferno.
Eu não estava ciente de que a América era tão masoquista. Lee Yong-hee, isso pode soar rude, mas qual é o maior recorde da dificuldade inferno? Lee Ho-jae, 60º andar, é onde eu estou. Me senti embaraçado e orgulhoso quando me elogiei. Lee Yong-hee, você pode me dizer quais são os recordes para jogadores que não sejam você? Pensei brevemente antes que eu pudesse responder. Devo dizer-lhe a verdade, ou escondê-la? Na nota lateral, o mais alto na Coreia é 17º andar, enquanto o recorde mundial é o 32º andar. Lee Ho-jae, há um bom número de pessoas que passaram do 30º andar. É muito se você considerar o fato de que não há muitos que entram na dificuldade inferno para começar. Lee Ho-jae, o mais importante, há uma área residencial no 30º andar. Se você chegar lá, você não terá que se preocupar em morrer. Claro, Lee Yong-hee não podia permanecer no 30º andar. Ela teve que vir para cima para o 60º andar e me ajudar a completar o 61º andar. De qualquer forma, eu escolhi cuidadosamente as palavras que iria ajudá-la a recuperar a calma. No entanto, não tenho certeza do quão eficaz foi. Lee Ho-jae, bem, então, vou lhe dar uma explicação detalhada sobre o início do tutorial, primeiro andar. Agora eu precisava perfurar sobre o padrão e dicas sobre como começar no início. O tutorial Inferno tinha enviado inúmeras vidas para o seu destino, mas não era impossível completá-lo. O caminho mais efetivo foi memorizar a ordem e o padrão do tutorial. O tutorial é justo. Traz desafios iguais para todos. Na mesma ordem e padrão. Antes de começar minha explicação, comecei a lembrar daquele dia. O dia em que eu caí no inferno. Um ao seu ombro, coração e entre seus olhos. Um meio ataque depois em seu tornozelo direito. Simples, certo? O que acontece se você não puder esquivar? 1. Está tudo bem. Todos são assim pela primeira vez. Troquei os canais da TV com os olhos vazios. Os programas de comédia eram chatos, e os dramas eram sempre tão previsíveis. Shows de música eram absolutamente um lixo. Eu precisava desesperadamente de algum tipo de estímulo. Um dia normal, chato e estúpido. Isso tem acontecido há 2 anos. Eu abandonei minha carreira como um jogador profissional 2 anos atrás e tenho arrumado uma loja de conveniência com minhas economias. Foi um desafio no início com tantas coisas para gerir, mas eu me acostumei a isso rapidamente. E uma vez que eu me acostumei a isso, deixei tudo para os meus funcionários a tempo parcial e me tranquei em casa. Quem se importa se os funcionários de meio período tiravam algum dinheiro pelas minhas costas? A vida era chata. Eu não deveria ter desistido da minha carreira profissional. Eu era o melhor quando se tratava de jogos. Pode haver discussões, mas no meu auge eu era chamado de o melhor. No entanto, com o passar do tempo eu acabei sendo deposto desse título. Incapaz de lidar com a minha perda, decidi retirar-me pouco tempo depois. Em vez de viver como um perdedor, eu tinha decidido parar de jogar completamente. Eu sempre fui extremamente competitivo. Do esconde-esconde a um jogo de futebol de rua, uma vez que eu comecei a jogar, eu tive que ganhar. Então um dia, eu joguei um jogo de combate pela primeira vez na frente de uma loja fixa local. Como eu estava zangado, depois de ter sido completamente destruído por um aluno do 6º ano. Isso é quando eu estava absorto em jogos. Até minha aposentadoria há 2 anos, os jogos eram a minha vida. Como seria se eu ficasse como um ex-melhor jogador? A vida não teria sido tão ruim quanto isso. Minha vida agora era insuportavelmente vazia e chata. Bem, o que eu poderia fazer? O que está feito está feito. Suspirei enquanto levantei um copo de soju. O copo estava vazio. Eu tentei procurar outra garrafa no saco plástico preto enquanto eu continuei murmurando lixo. Ah, eu já bebi todas elas. Naquele momento, uma transmissão de emergência estava passando na TV. Há apenas 30 minutos, vários buracos como esses de repente apareceram em todo o mundo. O governo está atualmente investigando a causa dos buracos. Tem sido aconselhado a não se aproximar perto desses buracos. Essa é a atualização de notícias da NBS. Foi uma notícia estranha.
Mas eu estava enfrentando uma situação ainda peculiar naquele momento. Palavras flutuadas apareceram na frente dos meus olhos. Parabéns, você foi convidado para o mundo do tutorial. Li Ho Jai. Tutorial? É o tutorial, onde eles mostram o básico do jogo. Estou perdido a ponto de ver alucinações, ou tenho ficado louco. Você vai entrar no mundo do tutorial. Eu rapidamente comecei a refletir se essa é uma oportunidade para mim ou não. Eu não tinha remorsos sobre a minha vida. Se alguém pudesse me dar uma nova vida, eu iria recebê-la com os dois braços abertos. É algo que aconteceria em um anime ou uma novel, mas eu estou vendo essa possibilidade bem na minha frente. Posso levar a vida que quero no novo mundo? Onde eu sou o protagonista novamente? Sim. Uma resposta caiu da minha garganta seca. Isso é ok como uma resposta? A mensagem mudou depois da minha resposta. Selecione a dificuldade. Os perigos da fase aumentam com a dificuldade, junto com suas recompensas e seu crescimento. Foram 4 opções: fácil, normal, difícil, inferno. Não havia necessidade de eu pensar. Eu, Lee Ho-jae, nunca perdi em um jogo, e nunca fui chamado de ruim em nenhum deles. Estou confiante de que posso estar pelo menos acima da média em termos de esportes, e eu estava cheio de talento para jogos. Um chamado gênio. E então eu escolhi a dificuldade inferno. E então continuei a perder minha consciência. Um tremor agitado me acordou. Hey, você está acordado? Já dormiu o suficiente, levante-se. Um homem intimidador estava me sacudindo para me levantar. Você está vindo a seus sentidos? Você está bem? Eu forcei meus olhos cansados abertos para olhar para o meu entorno. Eu vi 3 pessoas, incluindo o homem que me acordou. Todos eles, pessoas que eu nunca vi antes. Porra, quem é você? Eu gritei enquanto eu tropeçava para trás. Esse não era meu quarto. O chão e as paredes estavam revestidas com pedra limpa que parecia mármore. Era um espaço interior desolado sem mobília. Onde estou? Quando abri meus olhos, eu estava em um lugar estranho com pessoas desconhecidas. Essa é a sala de espera do primeiro andar. Sala de espera do primeiro andar? Esperar ok. Hey, acalme-se. Vamos conversar. Você não viu essas mensagens? O homem que me balançou falou com um tom calmo. Seu rosto era como de um urso severo, mas sua voz era como a de um cantor. Mensagens? Você sabe, as mensagens sobre algo sobre um tutorial. Naquele momento eu me lembrei do que aconteceu antes de perder a consciência. É isso? Isso é como teletransporte? Eu entrei no mundo do jogo? Minha cabeça estava cheia de perguntas. Eu vi. Eu estava bêbado, tudo estava tão agitado. Vocês viram a mensagem e ela levou todos vocês a vir aqui. Minha voz estava surpreendentemente calma e clara. Antes de perder a consciência, juro que estava bêbado ao ponto de dar PT. Sim. O homem respondeu passivamente, e o homem e a mulher atrás dele concordaram. Eu queria saber se você sabia alguma coisa sobre toda essa situação, daí porque eu acordei você. Você provavelmente foi arrastado aqui sem saber nada como nós. De qualquer maneira, somos só nós aqui, então não devemos nos ajudar um ao outro. Não é uma má ideia. Ter aliados é definitivamente melhor do que estar sozinho. Mas só se eu pudesse confiar nessas pessoas. Você teria alguma pista sobre essa situação toda? Bem, pense nisso. Antes que as mensagens começaram a surgir, havia um relatório de notícias de emergência. Todo o grupo de pessoas prestou toda a sua atenção para mim como eu disse isso. Não apenas o homem com quem falei, o homem e a mulher atrás dele se aproximaram de mim. Dizia que grandes buracos haviam aparecido em todo o mundo do nada. Você está dizendo que acabamos aqui por causa do buraco que apareceu? O homem feio na parte de trás levantou a voz. Parecia um gangster. Porra, você acha que isso faz algum sentido, seu retardado? O gangster poderia estar certo.
Talvez ele estivesse também um pouco ansioso demais com toda essa situação. Foi uma resposta muito delicada. Eu acabei de lhe contar sobre o que me lembro. Felizmente, parecia que o gangster não queria mais me bater. Pelo menos ele não estava com o cérebro completamente morto. Eu balancei a cabeça um pouco. Algo é um pouco. O que é isso? Não, apenas. Antes de perder a consciência, estava completamente bêbado. Sinto que estou um pouco normal demais. Ah! Deve ser por causa dessa coisa. Aparentemente, se você entrar nessa área todo o seu corpo fica curado. Deve ser isso. O quê? O corpo se cura sozinho? Sim. Uma mensagem dizendo isso apareceu antes de você acordar. Outra mensagem. Eu sinto como se eu tivesse perdido algo importante. Desculpe, mas você pode me dizer os detalhes dessa mensagem? Está bem. Em primeiro lugar, vou lhe contar sobre a primeira mensagem que apareceu. Obrigado. O homem que parecia um urso era surpreendentemente bom. Eu me pergunto, quantos anos ele tinha? O homem primeiro me contou sobre as armas para iniciantes. Assim que eu ouvi isso do homem, no meu campo de visão uma pequena mensagem apareceu que me instruiu a escolher uma arma inicial. Quando me concentrei na mensagem, tudo ficou escuro. No momento seguinte, eu estava em uma área com inúmeras quantidades de armas que se estendiam ao redor do meu entorno. Não era a câmara de pedra em que eu estava antes. As pessoas também tinham desaparecido. Que tipo de equilíbrio era isso? Vamos nos acalmar. Se eu pensasse nisso como um jogo, não havia nada de estranho acontecendo. Eu me acalmei e olhei ao redor. Havia vários tipos diferentes de armas ao meu redor. Uma lança, uma espada, um arco, uma massa de ferro, muita coisa. Havia também armas que eu não conseguia descobrir como usar também. É mesmo uma arma? Parecia um simples martelo. O arco veio com uma aljava e um monte de flechas. Ele deve ter sido dado como um item de conjunto. Como você joga um jogo, há momentos em que você teve que tomar uma decisão. A decisão poderia me afetar muito no futuro que está por vir, então eu tive que escolher com discrição. Um momento de profundo pensamento chegou. Agora, o que devo escolher? Inúmeras armas estavam nos meus arredores. Eles pareciam as típicas armas de classe iniciante. A maioria delas nem sequer tinha acessórios e simplesmente parecia sem adornos. Não havia dúvida de que elas eram feitas apenas por praticidade. Qual deveria escolher? Primeiro, pensemos nos meus status. Altura, 177 centímetros. Peso, 71 quilogramas. Eu costumava ter um físico muito magro, mas ganhei um pouco de peso enquanto ficava em casa sem fazer absolutamente nada. Devido à falta de minha força muscular, balançar armas pesadas seria difícil. Eu estava bastante confiante quando se tratava de ginástica. Eu era especialista em esportes em geral, provavelmente isso era atribuído ao fato de eu ter uma boa coordenação. No entanto, ainda assim, eu estava mais confiante quando jogava videogames. Eu nunca pratiquei artes marciais por muito tempo. Quando eu era jovem, eu só fui a um dojo Wushu, embora só durasse um curto período de tempo. E durante o meu tempo na escola secundária tentei um pouco de Kendo. Seria melhor se eu não dependesse de Wushu, Kendo ou artes marciais em geral. Fora de todas as armas disponíveis, o cajado me chamou a atenção. Não era um cajado do tipo remo que era usado como uma clava, era mais um cajado mágico que mesmo Gandalf provavelmente carregaria consigo mesmo. Bem, eu não sabia se era um verdadeiro cajado mágico, mas com certeza parecia um. Se eu escolhesse isso, eu me tornaria um mago ou um sacerdote? Talvez eu tenha que aprender habilidades completamente independentes do cajado também. Assim como imaginei, as armas corpo a corpo seriam melhores. Ter uma arma à distância definitivamente teve a vantagem da segurança em termos de ficar a uma distância segura na batalha. No entanto, isso só se aplicaria se eu tivesse alguém me protegendo. Além disso, se eu pensar sobre as pessoas que conheci nessa área, a decisão de escolher uma arma corpo a corpo é ainda mais atraente.
Perfurar uma lâmina no rosto de alguém definitivamente tem um tipo diferente de pressão, em comparação com bater um cajado no rosto de alguém. Provavelmente seria sábio se eu ficasse em boas condições com as pessoas de volta à Câmara de Pedra, mas eu também tive que levar em conta quando as coisas poderiam ficar ruins entre nós. Com a exceção do arco e do cajado, todas as outras armas à distância devem ser desconsideradas. Com o mesmo motivo, eu devo manter-me livre de armas sem ponta como clavas. Não eram afiadas e intimidantes como uma espada. No geral, elas eram muito pesadas. Depois de ter levado tudo em consideração, as únicas armas que seriam viáveis para mim eram o arco, a espada e o machado, e assim por diante. Havia muitas variantes das mesmas armas, exceto pelo machado. Embora houvesse alguns machados que não eram muito pesados, eu simplesmente não gostava deles. Os únicos que restavam eram a espada e arco. Normalmente, as pessoas pensariam que o arco tinha vantagem do alcance e seria mais fácil de usar efetivamente, mas, na realidade, esse não era o caso. O arco era uma arma avançada que um iniciante provavelmente não seria capaz de empunhá-la eficientemente. Basicamente, o arco seria mais forte que a espada se a pessoa que empunhava o arco mantivesse a distância. Em outras palavras, o arco seria difícil de usar efetivamente se essa distância fosse fechada pelo inimigo. Talvez se eu tivesse outro aliado empunhando um escudo ao meu lado, para formar uma boa barragem, isso poderia torná-la eficaz. Não sei o tipo de inimigos que eu possa encontrar, não, na verdade eu nem sei se encontrarei com inimigos, mas se eles fossem mais fortes, mais rápidos e precisos, usar um arco seria problemático. Embora o uso de uma espada seja honestamente desafiador para um iniciante, se continuar a duvidar dos meus próprios pensamentos, acabarei por ficar fazendo hipóteses para sempre. Confiei na minha própria decisão e comecei a procurar uma espada que me combinasse comigo. Eu levantei uma longa espada e era muito mais pesada do que eu esperava. Eu balancei com todas as minhas forças e senti como se meu corpo estivesse sendo empurrado pelo seu peso. Por essa experiência, decidi ignorar todas as espadas de duas mãos. Uma vez que encontrei uma espada de uma mão de tamanho decente, encontrei múltiplas com um escudo, como um conjunto. A combinação de espada e escudo. Havia mais de 20 conjuntos, no entanto todos tinham uma coisa em comum. Eles vieram com uma falha, uma penalidade. As espadas e escudos estavam em condições precárias em comparação com espadas e escudos que estavam disponíveis sozinhos. Os escudos dos conjuntos eram muito mais finos e alguns ainda eram enferrujados. As espadas também eram mais curtas ou mais finas. Além disso, algumas foram enferrujadas e até mesmo lascadas. Devo desistir da espada e escolher um escudo? Apenas tornar-se um tanquear desde o início também pode ser uma opção. Eu pensei por um momento, mas logo desconsiderei esse pensamento. Não importava o que, mesmo em dúvida, era essencial para mim ter uma arma. Eu não tinha certeza se eu poderia ficar com as pessoas de volta à Câmara de Pedra. Mesmo que pudesse, eu não poderia confiar neles ainda. Depois de pensar por horas, finalmente decidi minhas armas. Um escudo redondo que poderia estar amarrado ao redor do meu braço e uma espada robusta de uma mão com aproximadamente 40 centímetros de comprimento. A espada parecia bastante semelhante a um gládio usado nos tempos romanos antigos. O escudo era feito de madeira e a superfície era coberta de couro. Eu gostaria que houvesse uma alça e também um cinto de couro que permitia que ele fosse amarrado ao redor do meu braço. Como outras espadas encontradas em conjuntos, a espada que escolhi tinha vários chips na lâmina. Por inquietação, escolhi uma espada curta e robusta para que não quebrasse facilmente. Escudo sujo. Defesa, 4. Descrição: separado do cabo, um cinto de couro está preso. O cinto é mais valioso do que o escudo. Segunda mão. Espada de treinamento jogada fora. Ataque, 3. Descrição: uma espada de treinamento usada por uma criança. Segunda mão. Essas descrições foram absolutamente inúteis. Por que eles têm que me explicar que os itens são de segunda mão de qualquer maneira? Embora todas as armas básicas aqui tivessem esses tipos de descrições, talvez fosse a penalidade por escolher um conjunto. A condição desses itens era realmente ruim. Você escolherá isso?
No momento seguinte, voltei para a câmara de pedra. Bem-vindo de volta. Você escolheu sua arma? Um homem que se parecia com um urso perguntou instantaneamente em meu retorno. Sim. Eu vejo que você escolheu um conjunto de espada e escudo. Boa escolha o quê? O gangster gritou de longe. Como você trouxe duas coisas? O que você é? Essa espada e escudo entraram em um conjunto. Mesmo que eles se juntem, eles não têm qualidade em comparação com as espadas e escudos que estavam disponíveis sozinhos. O gangster não aceitou minha explicação e reclamou por horas. O homem-urso confrontou e disse ao gangster que ele mesmo viu as armas de conjunto, o que mal nos permitiu acalmá-lo. O homem-urso me ensinou sobre o inventário e as barras de status e também como usar o recurso comunidade. Inventário. Enquanto murmurei calmamente, meu inventário apareceu bem na minha frente. Dentro do meu inventário estavam alimentos secos e água. Eu deveria verificar o quanto eu tenho deles depois. Ao pensar em desarmar minha espada e escudo e armazená-los no inventário, as armas que segurei em minhas mãos lentamente desapareceram e apareceram no meu inventário. Agora isso realmente parecia um jogo. Status: Li Ho Jai, humano. Força, 8. Destreza, 13. Vitalidade, 10. Inteligência, 21. A barra de status estava tão arrumada e ordenada que ficou tão insignificante. Certamente haveria algo mais. Como o personagem principal de uma história, eu esperava alguns poderes especiais ou algo do tipo, mas parecia que eu era a própria definição da palavra humano. Minha inteligência poderia ser bastante alta em comparação com os outros. Não é de admirar que o cajado fosse tão tentador. O inventário e as barras de status são bastante simples de entender. Mas o que é esse recurso comunidade? É como uma rede de mídia social. Você pode usar isso para conversar com pessoas diferentes em salas de bate-papo diferentes. Além disso, não acho que tenha outra característica. Outras salas de chat. Eu estava tão curioso sobre essa característica da comunidade que eu tinha que abrir. Dificuldade: fácil, fórum, 33/61. Dificuldade: normal, fórum, 7/24. Dificuldade: difícil, fórum, 11/16. Dificuldade: inferno, fórum, 1/4, é separado por dificuldade. Sim, e só nós 4 escolhemos a dificuldade inferno. Como é assim, não devemos combinar forças e trabalhar juntos. Certo. Por fim, o relógio. Se você pensar em querer ver o tempo, ele aparecerá automaticamente em sua visão. Assim como ele disse, pensei em querer ver o tempo. Tentativa 1, dia 0, 13 horas e 13. Tempo restante até o tutorial, 70 horas e 43 minutos. Venham aqui, devemos nos apresentar uns aos outros e conversar. Nos sentamos no centro da câmara de pedra, a sala de espera do primeiro andar e procedemos a nos apresentar. O homem-urso que me explicou tudo antes foi a primeira pessoa a se apresentar. O nome do homem-urso era Choi Min-sik. Ele tinha 47 anos. Ele era um trabalhador médio. Ele estava pensando se ele deveria se demitir do seu trabalho quando a mensagem de repente apareceu diante de seus olhos. Uma qualidade especial dele era que ele estava na equipe de atletismo no ensino médio. Em seguida, foi o rebelde temperamental. Seu nome era Cho Kyung-min. Ele tinha 31 anos. Era legal chamá-lo de gangster. Uma qualidade especial dele era que ele realmente gostava de jogos coreanos de RPG como Lineage. A única mulher no primeiro andar, Park Soo-ah, foi a próxima. Ela tinha 21 anos. Uma estudante terciária. Ela realmente gosta de animes japoneses. Eu sou Lee Ho-jae. Tenho 26 anos e eu era um jogador profissional. Jogador profissional? Lineage. Kyung-min perguntou com prazer. Havia até pro-jogadores em Lineage? Não. Eu era um pro-jogador na categoria RTS. Quando eu era jovem, aprendi a praticar muitos esportes, incluindo o Kendo, por isso também estou bastante confiante nas minhas habilidades atléticas. Bem,
Agora que sabemos mais uns dos outros, e quanto a discutir o que está por vir. Minsik começou a falar. No entanto, conseguimos apenas murmurar para nós mesmos e como tentamos ler nossa situação atual. Isso deveria acontecer, já que ninguém sabia nada sobre os outros. Eu acho que era comigo lidar e começar a conversa. Bem, em primeiro lugar, acredito que todos compartilhamos o mesmo entendimento de que esse lugar é semelhante a um jogo, certo? Os outros três concordaram. Eles lhe dão armas, até mesmo uma barra de status de personagem. Definitivamente, ele se assemelha a um jogo de RPG. É como Lineage, o jogo que você gosta, Kyung-min. Sim, é realmente parecido. Kyung-min concordou fortemente com a voz dele. Uma das coisas mais importantes sobre os jogos de RPG é jogar em equipe. Em um grupo, todos nós recebemos um papel e jogamos em equipe. Então, vamos mostrar todos os tipos de armas que escolhemos para que possamos atribuir esses papéis uns aos outros. Todos nós abrimos nossos inventários simultaneamente e mostramos nossas armas. Minsik tinha um grande tridente. O cabo era largo e a lâmina também era grande. Era incrivelmente pesado. Parecia ter aproximadamente 2 metros de comprimento, uma arma que parecia ser empurrada por Guan Yu ou Zanfei do Romance dos Três Reinos. Kyung-mi escolheu um machado. A lâmina era um pouco maior do que um machado de fogo. No entanto, o cabo de metal longo tornou-o fácil de usar. Eu pensei ter visto esse tipo de arma em algum lugar, então percebi que, estranhamente, compartilhava a aparência de um machado que um anão teria usado no Senhor dos Anéis. Incluindo-me, 3 de nós escolhemos arma do tipo corpo a corpo. No fundo, eu esperava que Sua tivesse escolhido uma arma à distância. Um arco, arma de atirar ou talvez até um cajado de mago. No entanto, Sua atirou uma longa katana. Parecia muito maior do que uma katana normal. Simplesmente disse, que parecia que era de um anime. Meu Deus, como ela vai usar isso? O que você é? Algum tipo de Shinigami? Todos nós 4 escolhemos armas do tipo corpo a corpo. A combinação foi um pouco fora do ponto. Enquanto Minsik e Kyung discutiram sobre qual arma era melhor, eu limpei meus pensamentos. Eu tenho uma ideia. Por favor, escutem. A formação em que pensei foi essa. Kyung-mi e eu na frente. Uma vez que eu tenho o escudo, eu ficaria um pouco à frente de Kyung-min para bloquear na frente os ataques para que ele pudesse atacar com seu machado. Minsik por trás. Com Minsik na parte de trás, ele deve poder perfurar inimigos à vista entre Kyung-min e eu. Por último, Sua tem um papel livre. A katana foi significativamente longa. Comparado com o físico de Sua, era muito pesada, então, ela teria que usá-la como uma espada de 2 mãos. Isso é muito perigoso para um iniciante usar. Sua cobriria os lados de Minsik e lere a batalha. Além disso, se Kyung-mi ou eu ficássemos machucados ou se as pessoas estiverem fora de posição, Sua viria apoiar e atacar apenas se houvesse uma chance segura. Então, o que vocês acham? Minsik e Kyung-min concordaram com as minhas posições propostas. Minsik parecia aliviado por estar um pouco mais seguro um pouco atrás e Kyung-min estava feliz por ser o principal negociante de danos no grupo. No entanto, Sua não gostou da ideia. Com toda a honestidade, pensei que Sua gostaria mais dessa posição, pois era a posição mais segura de todos. Realmente me surpreendeu quando mostrou sua insatisfação. Sua. Eu entendo como você se sente, mas acho que você deveria considerar a sugestão de Rojai. Eu entendo que isso pode parecer um jogo para você, no entanto, não sabemos se podemos nos machucar ou até morrer como um jogo. Além disso, escolhemos a dificuldade mais difícil. Nós não conhecemos os perigos à nossa frente se não temos outras sugestões sólidas. Acredito que devemos seguir as posições seguras e estáveis de Rojai. Minsik calmamente tentou convencer Sua. Embora a expressão de Sua não tivesse mudado, ela concordou com a cabeça. Então, começamos nosso treinamento em grupo. Não importa o quão longe nós fomos, estávamos em uma área onde não conseguimos nos machucar, cansar ou mesmo ficar com fome. Esse foi o lugar perfeito para treinar.
Nessa fase, nós simplesmente balançamos nossas armas como loucos em um julgamento. E isso deve ser suficiente. As palavras de Kyung-mi eram razoáveis e estávamos um pouco cansados de continuar. E então paramos de balançar nossas armas. Pouco depois, começamos a ter lutas de treino. Estava preocupado de que nossas armas fossem danificadas enquanto treinávamos, mas, felizmente, esse não era o caso. Houve momentos em que nossas armas ficariam danificadas, no entanto, as armas se reparariam em seu estado original pouco depois. Não só a sala de espera nos curou, mas também reparou nosso equipamento automaticamente. Embora estivéssemos na sala de espera, onde ferimentos não poderiam ocorrer, quando nós lutamos, não treinamos com o objetivo de infligir ferimentos graves uns aos outros. Todos vivíamos uma vida pacífica até ontem. Não estávamos preparados para lutar para tirar sangue, mesmo que estivéssemos na sala de espera. Apesar disso, fizemos melhorias. Kyung-mi balançaria seu machado e eu o bloquearia com meu escudo. Treinamos vigorosamente, cheios de concentração. Se eu tivesse uma abertura, também balançaria minha espada. Para negar a oportunidade de um contra-ataque, Kyung-mi, naturalmente, aprendeu a balançar seu machado com movimentos eficientes, permitindo que ele fosse movido com mais precisão. Finalmente, o tutorial vai começar. O nervosismo dos quatro permaneceu no ar da sala de espera. No entanto, você poderia dizer a todos, incluindo eu, que sentiam-se mais entusiasmados em antecipação do que nervosismo e medo. Bem, por que mais eles escolheram a dificuldade inferno? Durante as últimas 72 horas, por 3 dias treinamos muito. Tudo foi possível devido ao fato de não podermos sofrer ferimentos permanentes e sentir fome ou cansaço nesse ambiente. Se não tivéssemos esse tipo de vantagem, não só ficaríamos cansados, mas teríamos vários ferimentos como músculos rasgados e ossos quebrados de todas as lutas de treino que fizemos. Em vez disso, usamos essa sala de espera para o melhor da nossa vantagem e até mesmo utilizamos nossos tempos de intervalo para treinar freneticamente. Como resultado, todos nós crescemos até um ponto em que você não acreditaria que isso poderia acontecer no prazo de 3 dias. Tutorial. A primeira tentativa começará em breve. Um portal para a fase do tutorial aparecerá agora. 4 barreiras mágicas portais apareceram na sala de espera. Acima de um portal, apareceu uma mensagem. Li Rojai. Milímetro. Pessoal, parece que apenas uma pessoa pode passar por um portal. Foi o que Sua disse. Todo esse treinamento de grupo, tudo isso foi em vão agora? Droga, isso significa que apenas nosso tempo foi desperdiçado. Bem, não desperdiçamos todo o nosso tempo. Nós treinamos e crescemos juntos. Acima de tudo, podemos ter que cruzar caminhos no futuro. Não fiquem muito inquietos. Minsika acalmou os membros inquietos. Os portais serão ativados em breve. Todos nos movemos para nossos respectivos portais. Todos, tenham cuidado. Espero que todos nos encontramos depois no tutorial. Eu senti o mesmo que Minsik. Eu também quero ver essas pessoas seguras e ouvi-las novamente. Talvez tenha sido o tempo que vivemos juntos, enquanto treinávamos vigorosamente durante os últimos 3 dias, todos nós evoluímos muito próximos uns dos outros. Claro, lutamos devido a nossas diferentes personalidades e ficamos um pouco irritados um com o outro, mas senti que era seguro dizer poderia chamar essas pessoas de meus amigos. Eu preferia jogar em um grupo de um só. É desconfortável tentar cobrir os outros desde que eu estava confiante de que eu poderia fazer bem sozinho. No entanto, talvez fosse devido a esse novo ambiente, esses 3 indivíduos pareciam pessoas das quais eu poderia depender. Kyung-mi levantou o punho. Todos sorriram e levantaram os punhos uns para os outros. Não se machuquem e vamos nos encontrar de novo. Você também tenha cuidado, Sua. Sim, fiquem seguros, pessoal. Todos nos confortamos e fomos para nossos portais. O portal será ativado. Por favor, entre na fase. Tempo restante, 24 horas. Você entrará na fase. Sim. A luz azul do portal ficou mais brilhante e senti como se estivesse caindo. Quando desci, meu campo de visão mudou.
Não era o lugar em que estava acostumado por 3 dias, em vez disso, eu estava em um corredor escuro sozinho. Fase do tutorial, bem-vindo ao primeiro andar da dificuldade inferno. Ele finalmente começou. Eu respirei lentamente. Agora fique calmo. Pense nisso como se fosse como um jogo. Um corredor escuro e reto. As luzes pendiam de cima, distâncias iguais entre si no teto. A luz era fraca, talvez até mais fraca do que uma vela. Era apenas o suficiente para descobrir que o corredor era reto. Droga, estava muito escuro. As paredes, teto e chão eram todos feitos de pedra. O teto era um pouco maior do que 3 metros. O chão de pedra era plano, mas áspero. Nada parecia fora do comum, nem conseguia escapar disso. Atrás de mim, uma parede e um portal. Um portal? Eu me aproximei do portal. Viajar para a sala de espera do primeiro andar. Sim. No momento seguinte, voltei para a sala de espera. Por favor, entre na fase. Tempo restante, 23 horas e 59 minutos. Então, você pode voltar sem qualquer restrição. Devido ao retorno ligeiramente inútil, senti minha determinação um pouco diluída. O que aconteceria se houvesse uma restrição de 24 horas? Depois de algum pensamento para mim, eu tentei descobrir o que eu poderia fazer. Usando a espada, fiz um pequeno corte nas costas da minha mão. O sangue gotejou lentamente, mas logo após o sangramento parou e a ferida curou completamente. A cura automatizada da sala de espera ainda estava em vigor. Não importa quantas vezes eu me machuque no tutorial. Se eu pudesse correr de volta para a sala de espera, eu poderia ser curado e fazer uma recuperação completa. Achei algo realmente substancial. Durante uma situação de emergência, pode até salvar minha vida. Naquele momento, um portal no canto da sala ficou brilhante e Sua apareceu. Sua. Eu me senti ligeiramente envergonhado desde que acabamos de se separar com total determinação para seguir o tutorial. Eu pensei que se eu fosse você, eu testaria isso também. Sua coçou a parte de trás da cabeça estranhamente enquanto falava. Eu compartilhei o que descobri com Sua. Essa é uma informação realmente importante. Minsik e Kyung-min devem saber sobre isso também. Mas os dois nunca voltaram. Com toda a probabilidade, eles devem ter continuado com o tutorial. Sem poder fazer nada, Sua e eu voltamos para a fase do tutorial. Antes de entrar no portal, Sua me chamou. Ei, Rojai. Eu tenho um pedido. O que é? Quando voltarmos, me ensine a jogar, vamos jogar juntos. Haha, tudo bem. Ela, o que? Ela é. Ela. Quando voltarmos. Quero saber mais sobre você. O que? Fiquei fora do ar por um momento. Quando dei por mim já estava no corredor escuro novamente. Agora, vamos começar de novo. Barra de status. Li Rojai, humano. Força, 10. Destreza, 13. Vitalidade, 11. Inteligência, 21. Dentro de 3 dias de treinamento, minha força aumentou em 2 e minha vitalidade aumentou em 1. Não havia nada como uma máquina de treino adequada, mas depois de aprender que os status poderiam ser aumentados pelo exercício, me exercitei bastante. HP e MP não foram exibidos na barra de status. Eu não tinha certeza se isso era como um jogo, onde você morreria se seu HP caiu para 0. Aqui, você provavelmente poderia morrer instantaneamente de um golpe fatal na cabeça ou um golpe que perfurasse seu coração. Se eu pudesse desviar danos fatais assim e fazer uma corrida bem-sucedida para o portal da sala de espera, eu seria completamente curado de qualquer dano que possivelmente tomasse. Eu sei que é impossível fazer isso sem uma única gota de sangue, mas eu não poderia me dar ao luxo de ser descuidado. Mesmo que eu fosse atacado em qualquer outro lado do corpo, eu me concentraria principalmente em proteger meu coração, meu pescoço e minha cabeça. Com o escudo redondo mantido na minha mão esquerda, levantei-o até os meus olhos e cobri meu peito, meu pescoço e meu rosto. Inclinei os joelhos e voltei para uma posição agachada, de modo que o escudo cobriria o máximo possível do meu corpo.
Com apenas meus olhos acima do escudo e da espada desembainhada na minha frente, eu lentamente me movi para a frente. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.